Olá, tudo bem? Sou o professor Dr. Carlos Lopatiuk, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e nesse momento passamos ao último módulo, a unidade 4 do curso de Bacharelado em Administração, disciplina Política Públicas e Sociedade. Esse módulo será bastante breve e, de maneira bem geral, vai tratar das políticas públicas, teorias, modelos de análise. Ele se inicia no dia 23 e termina no dia 6/11. Lembrando que as avaliações todas serão no dia 24/11. Nesta última unidade de estudo, nós abordaremos a diferenciação específica entre análise política e análise das políticas públicas. É preciso ficar bem claro desde já a diferença entre política, que é a arte de governar ou gerir o Estado, e as políticas públicas, onde nós temos as reações às sociedades e atendimento aos seus interesses. Em seguida, serão apresentados alguns modelos das teorias que influenciaram o estudo das políticas. Recomendamos a todos que observem o material das disciplinas. De maneira geral, precisamos lembrar do ciclo das políticas públicas. Notem que elas nascem, elas surgem, ela tem a sua formação dentro das próprias políticas e das metas definidas pelos estados, pelos governos e pelos seus governantes. Notem, primeiramente, antes de um processo tomado de decisão, nós temos o planejamento, nós temos a implementação da política pública. Quais seriam as políticas? Saúde, educação, transporte, segurança, enfim, todas as políticas que estão previstas, além dos serviços públicos também previstos na Portaria 42 de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. As políticas públicas, elas têm um ciclo onde elas se retroalimentam, onde ela tem um próprio feedback para verificar se elas estão sendo eficientes ou não. Ou seja, implementam-se as políticas públicas. É feita uma avaliação se essas políticas públicas estão atingindo os seus objetivos e os interesses da sociedade. É feita a formação de agenda e a formulação de políticas que possam vir se complementar ou a vir a interagir com o Estado e com a própria sociedade. É feito o processo de tomada de decisão. E após a tomada de decisão, novamente se implementam as políticas e o ciclo novamente se inicia. Então vejam vocês, o ciclo na verdade está dentro de um sistema. E o sistema é o conjunto onde o todo interage com as partes para o mesmo fim. O todo é o conjunto de interesses do Estado. As partes é cada política. Então nós não podemos ter uma política de saúde que seja totalmente dissociada da política de segurança, como da política de educação. Há que se ter um ciclo onde nós temos um conjunto que um complementa ou atinge o outro. Não podemos esquecer nunca que é preciso avaliar as políticas. É preciso formular essas políticas. É preciso implementar. No entanto, não é o simples fato de implementar a política que pode se esquecer, que pode se não verificar se ela está sendo eficiente ou não. Esse ciclo ele é tratado dentro da nossa disciplina de maneira bastante eficiente. Nesse módulo final, nós estudaremos as teorias e os métodos das políticas. Então, nós já tratamos de vários conceitos, onde você aprendeu várias informações e conceitos importantes. Deve aplicá-los aqui. O sistema internacional global diz que o sistema político trabalha e parte das demandas. As decisões e ações seriam os outputs, as saídas do sistema. Já as demandas e os apoios é a entrada dos sistemas. Então as políticas públicas são formadas de acordo com as entradas dos sistemas, de acordo com as demandas e com os apoios. Ela trabalha, implementa essa política e ao final devolve à sociedade outputs, decisões e ações e principalmente atendimento ao interesse público. Notem que essa entrada e saída está dentro de um sistema, um ciclo, onde depende de retroalimentação ou feedback. Nós temos um sistema social, econômico, cultural, enfim, o sistema global é o conjunto de ações que o Estado presta a cada cidadão. Nessa unidade, nós vamos ver que os problemas dentro da área política das políticas públicas devem atuar e trazer decisões e avaliação que sejam do interesse do poder público. São consideradas políticas públicas, então, as medidas que atuam sobre o espaço público gerando bens públicos. Note, quando nós falamos de bens públicos, não se visualize apenas o prédio, visualize o conjunto de ações que são chamados de equipamentos que permitem que as políticas públicas sejam aplicadas, né? Segundo Love, a análise das políticas públicas deve ser centrada nas escolhas da aplicação do poder do Estado.
Nós vamos ver que a característica determinante do Estado é coerção. Isso mesmo, coerção. Eu posso escolher a política pública que eu quero? Posso, através dos governantes, dos representantes que eu elejo. No entanto, após definidas em lei ou em estratégias políticas pelo Estado, eu tenho que me submeter a ela. Eu não posso simplesmente dizer que eu não atendo às condições de segurança. Elas são feitas para toda a sociedade, né? Então a coerção, ela é muito importante para a análise das políticas públicas. É a forma que ela é trazida até o cidadão. Sendo a política pública resultante do uso da autoridade para influenciar as condutas individuais ou coletivas, por meio de sanções positivas ou negativas. Lembremos daquele princípio do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público. Entre o meu interesse e o interesse da sociedade, prevalece sim o interesse da sociedade. Então a análise das políticas públicas, ela é aplicada muitas vezes de maneira através da coerção ou coercitiva, e ela influencia as condutas individuais ou coletivas. O Estado é o mais importante. Segundo Love, relaciona a magnitude dos benefícios e custos em algumas atividades. Política distributiva, políticas regulatórias, políticas redistributivas e constitutivas. Nós vamos ver que esses 4 tipos de políticas, distributivas, regulatórias, redistributivas e constitutivas, fazem parte de um conjunto em que Love diz que traz a magnitude dos benefícios e custos. Notem um detalhe especial: nós temos políticas distributivas que distribuem tanto os benefícios como os custos, como as políticas redistribuídas, que são aquelas redistributivas que trazem os atos concentrados novamente analisando e redistribuindo os benefícios e os custos. Exemplo, o Bolsa Família, né? O Bolsa Família está dentro de uma política pública, onde nós vemos que agora cada governante ou cada candidato a governante tem um pensamento sobre essa mesma área dentro de uma política pública. De acordo com quem ganhar, vai haver uma nova redistribuição, não só de renda, mas da própria política como um todo. Não existe um consenso entre estudiosos quanto ao que viria a ser então a política pública. No entanto, nós vamos ver aqui que nós temos alguns conceitos que vão dizer que os modelos que vão tratar das políticas públicas estariam concentrados no modelo institucional, onde a instituição é que define as formas e as aplicações das políticas públicas. Nos processos, na teoria dos grupos, no modelo de elites, no modelo racional, no modelo incremental, na teoria dos jogos, no modelo da escolha pública e no modelo sistêmico. Todos são importantes. No entanto, destaca-se o modelo institucional. No modelo institucional, onde a política pública, como um produto da instituição pública, ela traz e focaliza prioritariamente o papel do Estado e as suas instituições. Então vejam, hoje nós temos dentro da Constituição a definição e delimitação clara dos poderes e principalmente das esferas de governo. O que cabe ao Estado, o que cabe à União, o que cabe ao Estado e o que cabe aos municípios. Notem que todos de maneira harmônica devem atingir o mesmo fim. Qual é o mesmo fim? A prestação do serviço público e principalmente a identificação do melhor momento ou da melhor política para a sociedade e para o cidadão. Enfim, o modelo de processos também é importante, mas no entanto um pouco burocrático. Neste caso é preciso a identificação do problema, a formulação das propostas, a legitimação da política, a implementação da política e a avaliação. Notem que o modelo de processos se equivale muito ao modelo sistêmico que nós trabalhamos no começo. Neste caso aqui, ele se aplica praticamente a todos os demais modelos e a todas as políticas, pois é necessário identificar os problemas para formular as políticas, formular as propostas e a agenda de propostas, legitimar a política dentro do apoio político necessário para a implementação dos atos, e a implementação da política e a avaliação. Enfim, nós vamos ver vários modelos, né? E dentro desses modelos, que estão todos eles colocados dentro do nosso livro de disciplinas, nós vamos ver que essa teoria dos jogos, ela é importante, no entanto, talvez ela não seja extremamente aplicável, porque é um modelo mais próximo do empresarial, do modelo empresarial. Já o modelo de escolha pública é muito importante, porque ele permite a participação da sociedade com o Estado e com o cidadão, e atendendo os interesses individuais e coletivos.
Esse modelo entende que as políticas públicas como resultado de decisões coletivas, está muito na moda. Cada coisa que nós vamos fazer, nós fazemos uma audiência pública, é consultada a sociedade, muitas vezes agora através da internet está bem facilitado, né? A partir dos indivíduos preocupados fundamentalmente com os seus interesses particulares. Ou seja, nós não podemos deixar que a escolha pública atinja apenas o interesse particular, tem que atingir o interesse da coletividade. Os interesses privados devem se submeter aos interesses públicos, né? De maneira geral, nós podemos entender que o mesmo Congresso que por hora define aonde vai o dinheiro que nós pagamos através de tributos, é o mesmo Congresso que não pode ser corrompido. É o Congresso que tem que saber se escolher, implementar, avaliar e principalmente dar o retorno à sociedade de quais as políticas públicas que são necessárias. Novamente, retornando ao fim, ao sistema global, nós precisamos ter muito claro que o sistema de políticas públicas depende de entradas e de saídas. As entradas são as demandas ou os apoios, ou seja, nós temos que fazer a política pública, planejar e implementar a política pública de acordo com as demandas ou de acordo com as necessidades da sociedade. Nós temos que devolver à sociedade as decisões e as ações efetivas, cumprindo o seu papel. Não esquecer da retroalimentação, feedback e principalmente que está dentro de um sistema nacional. Não existe política pública que seja feita apenas para um cidadão ou apenas para uma parcela da sociedade. Ao encerrar esse módulo, nós encerramos a nossa disciplina. Relembramos aqui que na unidade 1 foram tratados dos conceitos fundamentais. Na unidade 2, do mercado e o Estado, em especial o público e o privado e a regulação na vida social. Na unidade 3, o estado de bem-estar social, aquele que hoje predomina. Na unidade 4, as políticas públicas dentro das teorias e do método de análise. Quero lembrar os senhores que em cada unidade há uma atividade. Essa atividade tem o valor de 20 pontos. Ela, junto com o seminário final, ela soma o total de 10. Obviamente, nós só podemos responder aos questionários ou trazer as explicações após eles estarem fechados. No entanto, dentro dos fóruns, todos os assuntos podem ser tratados. Ao encerrar essa disciplina, gostaríamos de resumir rapidamente em 1 minuto. A disciplina Políticas Públicas e Sociedade é extremamente importante. Muito embora ligada ao direito administrativo e parcela do direito tributário, ela atua de maneira autônoma e independente. Ela busca diferenciar a política, que é a arte de governar o Estado, a arte de gerir as pessoas, os cidadãos e o próprio Estado, com a implementação das políticas públicas, que é a forma de se implementar e atender aos interesses específicos de cada cidadão. Através da tomada de decisões e através de ações efetivas, se cumprem as políticas públicas. O estado de bem-estar social é muito relevante. É preciso que o cidadão se sinta também atendido, que as políticas públicas sejam aquelas que a sociedade quer. Por isso, ao encerrar a disciplina, dissemos que as políticas públicas, junto com o direito administrativo, talvez sejam uma das áreas mais importantes, mais apaixonantes que todos nós podemos, ao trabalhar, além de conhecer os conceitos, nos beneficiar a nós mesmos e a toda a sociedade. Ao encerrar, gostaria de agradecer a coordenação, agradecer a equipe de apoio, em especial o estúdio que fez as gravações, e também a cada acadêmico que se dedicou, que trabalhou e que está se esforçando para atingir o objetivo dessa disciplina. Meu nome é Carlos Lopachuk, me coloco à disposição dos senhores e nos vemos novamente na webconferência e nas próximas disciplinas. Um grande abraço a todos, bons estudos e sejam excelentes administradores públicos. Um grande abraço.